rotação cana-de-açúcar com amendoim. Por que essa parceria deu tão certo e vem estimulando o cultivo não só no interior do estado de São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil? Nós estamos na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus Unesp de Jaboticabal. Nós estamos aqui com o professor Fábio, que atua na graduação e na pós, estudando essas duas culturas. Professor, conta um pouquinho pra gente a respeito da sua experiência de mais de 10 anos na pesquisa e no estudo dessas duas culturas e também dessa parceria cana-amendoim. Sim, nós atuamos no programa de pós-graduação em agronomia, área de concentração e produção vegetal, especificamente com grandes culturas envolvendo cana-de-açúcar e amendoim. E nós trabalhamos na graduação também, oferecendo disciplinas muito importantes aos alunos na área de fitotecnia, cujo amendoim também se integra nesse aspecto. No interior do estado de São Paulo, essas duas culturas fizeram aí um namoro e depois um casamento que deu muito certo. Por que o amendoim é uma das culturas mais indicadas nessa rotação com cana-de-açúcar? O amendoim tem sido inserido em áreas de reforma de canaviais como uma opção muito interessante aos agricultores, uma vez que é uma cultura que traz rentabilidade mesmo em pequenas áreas. Então nós temos um cenário muito importante, interessante, que estimula o produtor de amendoim a cada vez mais buscar novas áreas para implantar a cultura e obter sucesso econômico, de certa forma. Nós temos um fortalecimento da cadeia produtiva, regionalmente falando, por atuação das cooperativas, dentre inúmeras outras instituições, e nós da universidade, nós trazemos novidades e na verdade, atualizações técnicas aos produtores. No estado de São Paulo, o amendoim ele vem sendo cultivado em duas grandes situações. A área de reforma da cana-de-açúcar, nos momentos de renovação dos canaviais, e ao mesmo tempo nas áreas de reforma de pastagens, numa menor escala. Esses são, os dois principais cenários de cultivo do amendoim dentro do estado de São Paulo. E quais são os benefícios agronômicos que nós encontramos no cultivo do amendoim em rotação com cana, professor? Primeiramente, nós temos hoje em dia cultivares de ciclo mais precoce ou de ciclo intermediário que se encaixam muito bem na janela de reforma de canaviais, proporcionando uma renovação do solo em termos de fertilidade, mas ao mesmo tempo não interferindo diretamente no planejamento de plantio da cana-de-açúcar que vem na sequência. Outro aspecto muito importante é com relação à renovação da fertilidade do solo. O cultivo do amendoim, por ser uma leguminosa capaz de fixar nitrogênio biologicamente no solo, proporciona uma melhoria na relação fertilidade devido ao aporte desse nutriente ao solo, trazendo aí uma certa economia aos produtores. Por um lado, os canaviais, quando vêm sendo manejados ao longo das safras, recebem adubações. E essas adubações surtem efeito residual na cultura que virá após a cana-de-açúcar, no caso o amendoim. E de outra maneira, os produtores de amendoim devem considerar também esses fatores, e sendo fundamental a análise prévia do solo em relação à sua fertilidade, visando estabelecer adubações que proporcionem altas produtividades às lavouras de amendoim. O produtor que faz essa tarefa muito importante, básica, ele consegue obter produtividades acima da média. Em relação ao uso de bioinsumos, isso traz uma vantagem competitiva nessa parceria cana-amendoim? O amendoim é uma cultura que é muito viável o uso de algumas biotecnologias, os bioinsumos que são aplicados. O uso de inoculantes no tratamento de sementes com bactérias do gênero Rhizobium, que vão proporcionar um processo de fixação biológica do nitrogênio mais eficiente, reduzindo a necessidade das adubações químicas. Então isso é muito interessante, porque nós estamos falando de ciclagem de nutrientes e sustentabilidade dentro dos sistemas de produção. Outro ponto muito interessante é com relação aos bioinsumos destinados ao manejo fitossanitário. Cada vez mais na agricultura moderna têm sido utilizadas essas novas ferramentas e de uma forma muito interessante, Isso traz benefícios tanto para a cultura do amendoim quanto para a cultura que virá na sequência, no caso, cana-de-açúcar.
O amendoim também pode contribuir com a quebra do ciclo de algumas pragas e doenças que são comuns na cultura de cana-de-açúcar, professor? Sem dúvida. A importância do amendoim se dá devido ao manejo integrado fitossanitário. Um exemplo muito importante a ser destacado é com relação aos fenóforos leves. O bicudo da cana-de-açúcar, uma praga que se aloja no rizoma da soqueira da cana-de-açúcar, reduzindo drasticamente o potencial de brotações de soqueira. Nesse aspecto, o canavial, safra a safra, começa a apresentar produtividades menores, o que leva a uma necessidade urgente de reforma. A destruição dessa soqueira infestada, atrelada ao cultivo de leguminosas que não hospedem essa praga no solo, é uma alternativa recomendável. E o amendoim entra nesse aspecto, com grande impacto positivo no controle populacional dessa praga. Outro aspecto interessante a destacar com relação às vantagens é que amendoim, de forma geral, é uma espécie que não multiplica nematóides com muita frequência. Então, o fator de multiplicação de nematóides no solo pela cultura do amendoim é muito baixo, proporcionando aí um cenário muito interessante nesse aspecto para os canaviais que serão implantados em sequência. Existem os ganhos agronômicos, mas também os ganhos econômicos. Quais seriam essas vantagens que o produtor tem ao casar as duas culturas? O amendoim é uma cultura que proporciona um produto final de valor agregado. Portanto, mesmo em pequenas áreas, os produtores conseguem atingir rentabilidades muito interessantes. No exemplo que eu comentei agora há pouco sobre os cultivos em áreas de reforma, nós vamos integrar manejo fitossanitário, explorando uma área agronomicamente viável e que te traz retorno econômico ao mesmo tempo. Então o amendoim ele se insere muito bem nesse contexto da rotação, sucessão de culturas em áreas de reformas de canaviais, por ser uma cultura rentável, muito interessante aos produtores. Por outro aspecto, nas diversas possibilidades de sistemas de cultivo do amendoim, nós temos a possibilidade de cultivo intercalar com a cana-de-açúcar, dentro de um contexto da meiose. Nesse ponto é muito interessante observar que o produtor ele consegue implantar um canavial e ao mesmo tempo explorar economicamente, previamente, essa área obtendo renda. E o amendoim se insere muito bem nesse aspecto, Tanto é que é muito comum diversas áreas de cultivo na nossa região serem exploradas com o sistema meiose e a cultura do amendoim intercalar ao canavial. Agora, tudo isso só é possível porque o produtor também precisa realizar antes o seu planejamento. Mesmo tendo muita experiência, anos de prática nessas áreas, conhecendo as áreas, como deve ser feito esse planejamento para ele sim obter os melhores resultados? Nesse aspecto, é muito importante destacar vários fatores. Então, o produtor, no seu planejamento de safra, ele se preocupa com muitas informações. Do ponto de vista econômico, tecnológico, dentre outros. Um ponto que chama muito a atenção é com relação, primeiramente, à escolha da cultivar e da época de implantação da cultura, que são pontos fundamentais para que o amendoim se encaixe perfeitamente naquela janela de cultivo dentro de um contexto de reforma de canavial. O que tem sido aí um ponto bem particular na nossa região. Os produtores buscam áreas para renovação, para arrendamento, para implantar a cana-de-açúcar. Nessa busca por novas áreas, é importante que o produtor ele avalie previamente a fertilidade do solo, a necessidade de manejos dessa área. Então nós temos possibilidades de cultivo em solo preparado convencionalmente, sob palhada da cana-de-açúcar, e aí abre um outro leque tecnológico para cultivo em áreas mais conservacionistas, e ao mesmo tempo sistemas integrados, intercalares, meiose, por exemplo. É importante que o produtor busque cultivares que sejam adaptadas regionalmente e que tenham boa capacidade produtiva. Nesse aspecto, diversas instituições de melhoramento genético têm desenvolvido cultivares com características agronômicas muito interessantes. Potencial produtivo, ciclo
médio a precoce, resistência, tolerância a diversos fatores climáticos e ao mesmo tempo causais de doenças, as pragas e as doenças principais que acontecem na lavoura, e dessa forma o produtor consegue obter rentabilidades mais interessantes e ao mesmo tempo reduzindo a necessidade de insumos. Porém, esse planejamento ele envolve toda essa escolha. Então a escolha varietal, a escolha e a aquisição dos insumos de alta tecnologia, além do parque, digamos, da mecanização agrícola. O produtor bem planejado, logicamente, ele vai adequar todo operacional de plantio, manejo fitossanitário e principalmente colheita, de uma forma muito compatível com as áreas que eles estão, digamos, pleiteando aí para cultivo nessa safra. A busca dessas informações é muito importante, né, esse planejamento. Nesse sentido, nós organizamos o encontro e a Feira Nacional do Amendoim, numa época muito compatível com esse planejamento. Então o produtor pode se atualizar quanto às informações científicas, tecnológicas, os novos produtos, os novos insumos, o novo pacote tecnológico para que ele tenha sucesso no campo. Então fica o nosso convite para que os produtores participem do nosso evento, onde eles terão a oportunidade de debater com cientistas, mostrando suas demandas, seus desafios, e os cientistas trazem novas soluções tecnológicas. Ao mesmo tempo, os produtores podem visitar o nosso dia de campo, conhecendo de perto as novas tecnologias, máquinas, implementos, insumos diversos, ou seja, um pacote tecnológico moderno, condizente com o que ele busca, altas produtividades. Então fica o nosso convite. Professor, gostaria de agradecer pela sua participação em nosso canal, trazendo informações tão relevantes para a cultura do amendoim. Estaremos juntos, então, em agosto, de 6 a 8, na Feira Nacional do Amendoim, em sua 7ª edição, 22ª edição do Encontro sobre a Cultura. Lá nós teremos a reunião de toda a cadeia produtiva, desde as marcas de insumos, a indústria, as cooperativas, o produtor rural, marcando presença com a sua família, com os seus colaboradores, para discutir sobre essa cultura tão relevante, esse setor que se expandiu e que hoje já alcança diversos estados. Portanto, o evento acolhe também técnicos e produtores de todo o país. Nós nos vemos em agosto, esperamos por você até lá.